Agora, Momento da Psicanálise, com Eduardo Pereira. Bom dia, aqui é o Dr. Eduardo Pereira, da Solace Psicanálise e Hipnoterapia. Estamos retomando a coluna, o Momento da Psicanálise, depois de um tempo em que ficamos de férias, vamos dizer assim, por conta da pandemia. E nesta primeira série de programas, nessa retomada, nós vamos falar justamente a respeito de pandemia. Pandemia, os efeitos da pandemia sobre a vida das pessoas, sobre vida pessoal, sobre relacionamento com os filhos, sobre relacionamento profissional, tudo que a pandemia veio trazendo de mudança para a vida das pessoas. Tem algumas mudanças que a gente sabe que vão nos acompanhar daqui para frente, não vão deixar de existir. Tem algumas mudanças que são mudanças transitórias, mas como que isso está impactando na vida das pessoas? Nós vamos falar a respeito disso, vai ser uma série de 4 programas, agora na sequência, e eu convido você a acompanhar conosco. Legal? Neste primeiro programa, nós vamos falar dos efeitos da pandemia sobre a minha vida pessoal, sobre a vida pessoal de cada um de nós. Nós passamos por situações que não foram previstas, não existia previsão. Muitas pessoas, alguns cientistas faziam algumas cogitações a respeito da possibilidade de uma pandemia a nível mundial, mas não se tinha nada muito concreto a respeito. Tanto que muitas coisas, na verdade, foram acontecendo e foram evoluindo com o dia a dia durante a pandemia. O isolamento social, os efeitos do isolamento social sobre as pessoas que ficaram 3, 4 meses em isolamento social e qual o efeito disso sobre a nossa psique? Quais os efeitos disso sobre a nossa vida pessoal? Você que tem enfrentado isso também, como você está? Como você está emocionalmente, como você está psicologicamente perante tudo isso que tem acontecido? Nós temos visto no consultório pessoas que têm trazido os mais diversos problemas, os mais diversos transtornos, aumento da ansiedade, aumento dos estados depressivos, os transtornos em geral realmente sendo ressaltados, principalmente o aumento da ansiedade. As pessoas foram privadas das suas atividades, algumas pessoas já estão retomando algumas atividades, algumas ainda estão guardando, vamos dizer assim, o isolamento total ou parcial, mas durante esse tempo as pessoas foram muito privadas da sua rotina, do seu dia a dia, da diversão, do lazer, dos seus hobbies. E como enfrentar tudo isso? Na verdade, nós precisamos ter, principalmente quem passou por este tempo em família, nós precisamos dividir o nosso tempo, nós precisamos ter um tempo que seja só nosso. No caso das famílias, é necessário existir um tempo que seja do casal e é necessário existir um tempo que seja da família. Neste tempo que é só nosso, nós precisamos encarar muito mais a situação como sendo uma situação de solitude e não de solidão. A diferença entre solitude e solidão, e isso é muito importante principalmente para quem enfrentou este momento de pandemia sozinho, para quem enfrentou este tempo de pandemia longe do seio familiar. Algumas pessoas estiveram sozinhas dentro das suas casas, dentro dos seus apartamentos, algumas pessoas vieram de outras cidades, moram na nossa cidade, moram em algum lugar afastadas das suas famílias. E como enfrentar todo este tempo de isolamento, afastado do seio familiar, afastado dos amigos, afastado dos colegas, muitas vezes afastado do trabalho, do estudo também. Encarando isso não como uma pena, não como algo, como uma punição do universo ou algo do tipo, mas encarando isso como uma oportunidade de crescimento. Muitas vezes o panorama que se configura à nossa frente, ele acaba mudando dependendo da maneira como nós encaramos este panorama. Eu posso olhar para este tempo de pandemia, para este tempo em que fiquei sozinho, como um grande problema,
como um grande sacrifício, ou eu posso olhar para este momento como uma grande oportunidade, como uma oportunidade de ler aqueles livros que estão há tanto tempo parados na estante, como uma oportunidade de fazer aquelas maratonas de série que há tanto tempo eu queria fazer, mas não conseguia, como uma oportunidade de fazer aquele curso online que há muito tempo eu queria fazer e não fazia, uma oportunidade de repente, de forma digital, me aproximar de pessoas com as quais talvez eu tivesse perdido contato. Nós temos as redes sociais, então nós temos muitas oportunidades de contato, oportunidades de videochamada, oportunidades de realmente estabelecer conexão com as pessoas. Eu vejo o caso de uma pessoa conhecida que fez uma reunião de amigas de forma virtual, sem aglomeração de pessoas, né? Então, o que elas fizeram? Elas combinaram de jantar juntas, 4 ou 5 amigas, e já foram mandando mensagens de vídeo, tô no mercado, tô comprando isso, tô comprando aquilo, vou fazer tal prato, tô comprando as coisas. Daí, no momento que chega em casa e começa a preparar o jantar, faz a chamada de vídeo, faz um chat de vídeo entre as 4 amigas, e uma cozinhando numa cidade, a outra na outra, uma num bairro dentro da mesma cidade, a outra em outro bairro, e conversando e cozinhando e fazendo as coisas e batendo papo e interagindo, e de repente servindo a mesa com o celular postado como se fosse a posição das pessoas. Olha que interessante isso. A gente não precisa se isolar. Nós podemos dividir o nosso tempo entre o tempo de contato com os amigos, entre o nosso tempo de solitude, entre o nosso tempo de desfrute, como eu disse, o tempo de ler um livro, de assistir uma série, e o tempo de ter contato com as pessoas. O que eu não posso é encarar este tempo de isolamento social como uma prisão, mas como uma oportunidade de fazer coisas diferentes, de maneira diferente. Tá joia? Fica bem mais leve este fardo quando a gente faz desta forma, encara as coisas de uma forma mais positiva. Sugestão terapêutica, sugiro que você olhe para a sua vida neste momento de isolamento social e procure oportunidades de desfrutar do momento. Tá certo? Gente, até o próximo programa, nós vamos falar de relacionamento de casal em tempos de pandemia. Não perca, tá joia? Até mais, um bom dia para você, viva bem, viva feliz. Tchau, tchau. Momento da Psicanálise, com Eduardo Pereira.